Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do podcast da Seja Trainee. Hoje para falar um pouco mais trainee da Redditor Sul América. Eu acho que é o principal programa de trainee da área da saúde, tá bom? E eu tô aqui conversando junto com a Ju, que vai contar um pouco mais a respeito do programa. Muito bem-vinda, obrigado pela sua presença e participação. Sei que sua agenda é corrida, né? Veio direto do Rio para cá. Sim, mas é sempre um prazer estar aqui com você e todo mundo que segue a Seja Trainee. São os nossos candidatos queridos que a gente sempre vê ali no processo e que a gente sabe que são super bem preparados. Então é uma honra estar aqui falando também com você sobre o trainee da rede. Que legal. Ju, primeiro conta um pouquinho sobre você, sobre sua carreira. Tá há muito tempo lá dentro? Legal, ótimo. Um pouco mais de 2 anos, né, na Redditor. Minha formação é de psicologia, eu fiz o FRJ, sou do Rio de Janeiro. Passei por grandes empresas já, sempre trabalhando no RH, né? Sempre mergulhei no mundo de recrutamento, de treinamento. E aí na rede cheguei assumindo já os programas de talentos, né? Então, estágio, trainee. E é uma delícia trabalhar com esse público, né? A gente poder participar da formação de alguém desde o começo da carreira, ver se desenvolvendo. A gente vai falar um pouquinho sobre o programa, então a gente acompanha e é muito lindo ver a carreira desses profissionais se desenrolando lá dentro e a gente fazendo parte disso. Muitas vezes uma primeira oportunidade também de trabalho, né? Entrada no mercado de trabalho. Sim. Acompanhar todo aquele nascimento daquele profissional, as inseguranças, as vitórias, festejar junto é muito bacana. Então, eu tenho maior paixão por esses programas e é muito bom poder estar perto dessa galera, se oxigenando, né? Sabendo o que está vindo do mercado, o que os novos profissionais estão esperando também das empresas, da gente, e a gente a todo programa, a todo momento, se reinventando, trazendo novidades, se conectando com o novo. É super, super gostoso. Que legal. E, gente, terceiro ano de parceria, Seja Trainee Redditor. O ano passado foi intensa a parceria, né? Foi. A gente quebrou tudo aí no mercado, fizemos um movimento muito legal, muito bom ver as pessoas cada vez mais engajadas em programas, né, de aceleração, que são programas que a gente sabe que exigem toda uma preparação até para entrar, né, que são programas intensos de mergulho, exigem muito, né, dos profissionais que estudo, mergulho, intenção, proatividade. Sim. Então, são acelerados, né? E ver tanta gente buscando por esse propósito, e aqui na rede, né, pelo propósito da saúde, de impactar vidas, como é que a gente acolhe, humaniza o atendimento. Então, são temas que a gente vê muito fortes, né, na cabeça desses jovens, e é muito bom ver tanta gente querendo fazer parte desse movimento. Com certeza, com certeza. Aliás, quero já agradecer, porque no ano passado, gente, a gente visitou lá a unidade no Rio de Janeiro, escritório corporativo em São Paulo, escritório corporativo no Rio. Então foi muito legal, Ju, conhecer um pouco mais a respeito de toda a estrutura de vocês. Quantos mil colaboradores são? São mais de 70 mil colaboradores CLT diretos. E aí, quando a gente adiciona os médicos, PJs, aí a gente ultrapassa de 100 mil pessoas. Uau. Então, hoje a rede ela é hoje a rede ela é a maior empresa de saúde do hemisfério sul do mundo. Olha só. Então, muita gente envolvida, é muito bacana, assim, ver o trabalho que a empresa faz, o impacto, né? Sim. Quando a gente fala também de jovens talentos, eu acho que isso é para todo mundo. A gente está aqui falando de recém-formados, então está falando para um nicho que na maioria tem esse perfil. Mas todo mundo quer trabalhar com propósito, todo mundo quer sentir que o seu trabalho muda em alguma coisa a nossa comunidade, o lugar onde a gente está. Né? E a rede ela é isso na veia, né? Ela é o tempo todo, a gente está aqui conversando. No final do dia de hoje, quase 3 milhões de pessoas vão ter passado pelas nossas unidades. São 2,9 milhões de pessoas por dia. Então, isso é um impacto imenso, né? Que pouquíssimas empresas, sem desmerecer nenhuma atuação de maneira alguma, mas pouquíssimas empresas conseguem trazer esse senso, né, de propósito, esse impacto, de fato, na vida das pessoas. E acho que a rede, ela chama muito, ela faz esse chamado muito para os jovens, para quem quer se desafiar, né? É uma jornada intensa do programa Trainee, mas que quer sair do outro lado entregando também um produto de alta qualidade, né? Totalmente diferenciado no mercado. Então, acho que é por aí. Agora vamos primeiro falar do que não é o trainee da Redditor, tá? Porque muitas pessoas às vezes confundem as carreiras assistenciais,
né? A carreira como trainee em enfermagem. Então é legal desmistificar um pouco que não é o trainee da Redditor, em primeiro lugar. Perfeito, Luiz. O trainee da Redditor, ele não é, para formar os profissionais assistenciais que vão estar ali no front, no atendimento aos pacientes, né? Que a gente chama de beira-leito, quem está ali realmente no dia a dia atendendo os pacientes. Então, no trainee, a gente aceita profissionais da saúde, aliás, a gente adora ter os profissionais da saúde junto com a gente. Temos vários exemplos de trainees, enfermeiros e enfermeiras, farmacêuticos, etc. Mas eles vão mergulhar num ambiente de gestão da saúde. Perfeito. Então, eles vão olhar para a empresa hospital, né, e vão pensar, e aí tem diferentes projetos que eles podem se envolver, né, mas eles vão se envolver na gestão dessa unidade, olhando para problemas como, por exemplo, né, estoque de medicamentos, atendimento na recepção, hotelaria, manutenção predial, oferta de exames, aí, enfim, né, giro cirúrgico, como é que a gente faz as pessoas entrarem mais rápido nos leitos. São N temas, mas são temas, estou trazendo exemplos para realmente materializar, né, que é a gestão dessa unidade e não o atendimento ali beira-leito assistencial diretamente ao paciente. Tá certo, você já me trouxe a segunda pergunta, que era o que era o programa, então. Muito legal, muito legal. Vamos explicar para as pessoas um pouco da dimensão Redditor Sul América? Porque eu sei que vocês tiveram uma aquisição há uns 2 anos atrás, né, da Sul América. Uhum. Explica para as pessoas um pouquinho essa questão Redditor Sul América. Ótimo, Luiz. A gente fez a aquisição da Sul América e de uns 2 trainees para cá, a gente vem enxergando oportunidade de trabalhar junto. Assim, ambas as empresas querem talentos, querem trazer os novos líderes da empresa, né? E a gente se conecta nesse propósito. Então, por que não fazer esse trabalho juntos, né? Então, a gente, lá na turma de 2024 do trainee, nós estamos indo para a 5ª turma de trainee. Então, na turma que a gente fez em 2024, a gente já estava junto com a Sul América, mas o processo foi todo feito ali pela rede, e aí a Sula já fez aquela menção de, poxa, que legal, né? Isso também nos interessa, a gente também quer olhar para essa turma boa que vocês estão olhando aí. E eles fizeram, então, uma turma de trainees já pegando os candidatos do nosso processo. Em 2025, tivemos uma nova turma e aí a gente falou, não, vamos embarcar juntos desde o começo. A gente já vai entrar junto olhando para os candidatos e fazendo a seleção. Então, no ano passado foi assim, esse ano também vai ser assim, o que é ótimo, que a gente sempre fala, porque são mais vagas, né? Então, a gente tem normalmente 15 vagas ali previstas para a Redditor. Na Sul América, a gente também vem com em torno de 7 vagas. Então, o programa que tinha 15, agora já tem 22 vagas, já é mais oportunidade para quem está aí. Perfeito. E só explicando um pouco para as pessoas, assim, quando ela fala programa trainee 2025, é que normalmente abre final de 2024 para o início de certo, certo, Ju? Foi certo. A turma o ano passado. E esse ano de 2025 a gente chama do programa trainee 2026, né? Que é para começar normalmente em janeiro, fevereiro de 2026. Janeiro já começa. É isso mesmo, a gente abre inscrições agora em agosto. Em setembro a novembro são todas as etapas do processo seletivo, né? Então, eles passam ali por testes, fit cultural, painel com RH, painel com os nossos executivos. A última etapa é um painel com o nosso presidente. Então, assim, isso é muito bacana, Luiz. Nosso presidente, nossa board todo da empresa se envolve na escolha desses trainees. Eles apoiam muito o programa, eles curtem muito o programa e querem estar ali ao longo de todo o processo seletivo, seja mandando dicas, enfim, participando ali dos painéis, trocando com os candidatos e até na última fase, de fato, o presidente selecionando. Então, isso mostra o quanto que o programa ele é patrocinado, quanto que os nossos executivos acreditam, de fato, nessa turma que está entrando, né? E isso faz toda a diferença. A gente já viu que ter esse patrocínio, ter as portas abertas dentro da empresa, todas as equipes recebendo, acolhendo, fazendo esse networking, enfim, entregando conhecimento, dividindo genuinamente ali o conhecimento, faz toda a diferença para quem está chegando, né? Legal. E tem uma coisa legal do programa de vocês também que eu percebi do ano passado, é que o trainee ele entra para ser formado para uma futura liderança mesmo na empresa, né? Então, eu queria que você contasse um pouco sobre isso, porque são 9 meses de formação, se eu não me engano,
Conta um pouquinho dessa formação e o que acontece ao final da formação para as pessoas. É isso mesmo, Luiz. O nosso trainee é para formar novos líderes. E o trainee ele já sai do programa numa cadeira de liderança mesmo. Então, são 9 meses intensos, né, de muito aprendizado, de muito mergulho. Eles passam por integração. Nessa integração, no primeiro momento, eles já conhecem todos os VPs, os vice-presidentes da empresa, e conhecem a estratégia de cada área, né, da boca deles, dividindo ali qual o futuro dessa área, o que a gente espera, quais são os nossos principais desafios, enfim, para onde a gente está indo, para onde a gente quer chegar. Tem um mergulho de cultura Redditor, de RH, são nossos futuros gestores, então a gente também está falando com colaboradores, mas com futuros gestores. O que vocês conseguem contar aqui do lado de cá com o RH, de suporte, de ferramentas. Sim. Conhecem o conglomerado Redditor, então a gente fala aqui muito das unidades, né? Nós somos 78 hospitais, mas nós temos mais de 60 clínicas oncológicas, nós temos clínicas laboratoriais, nós temos o IDOR, que olha para pesquisa e ensino, banco de sangue, enfim, aí a gente tem uma infinidade de outros serviços e outras empresas dentro desse conglomerado, então eles têm essa visão muito por cima. Depois eles vão a cada mês, entrando mais e mais na operação. Então, vão conhecer os hospitais, eles rodam, em média, 8 hospitais da rede ao longo de 2 meses, conhecendo todas essas estruturas operacionais e assistenciais, né? Então, toda a parte que ninguém vê quando entra no hospital, a hotelaria, a manutenção, a nutrição, a recepção, enfim. E também toda a parte assistencial, né, que são os médicos, os enfermeiros, as estruturas de exames, de imagem, laboratoriais, enfim. Então, eles mergulham no universo hospital, voltam para o corporativo, fazem esse mesmo job rotation que a gente chama, né, no corporativo, conhecendo as áreas. E aí, do meio do programa para frente, passam 5 meses numa unidade nossa, que pode ser qualquer uma das 78 unidades no país, por isso que a gente fala muito de mobilidade. Ter mobilidade é importante para que você consiga viajar e conhecer diferentes realidades, diferentes unidades, né, aumentar aí o repertório. Eu brinco que é colocar ali mais utensílios dentro da mochila ali para, de fato, viver a Redditor e as diferentes redes que tem dentro da rede, né? Diferentes hospitais, diferentes serviços. É uma complexidade muito grande. Então, no projeto, eles ficam 5 meses sendo mentorados por um alto executivo ou executiva da empresa e tratam de um problema real que a gente tem. No final desses 5 meses, eles apresentam esse resultado para uma banca e aí, depois dos 9 meses, formados, assumem, de fato, uma posição de liderança, que pode ser de supervisão, de coordenação ou de especialista. Aí depende do desafio que eles vão. Quer dizer, o caminho natural de um recém-formado seria começar como analista júnior, ir para uma cadeira de analista pleno, depois analista sênior e somente depois essa cadeira que você chama de supervisão, coordenação, que seria um primeiro nível de liderança, né? Exatamente. Então, no programa trainee, ele passa a acelerar e encurtar esse caminho. De fato, é o crescimento acelerado aí de carreira do trainee. Em 9 meses, né, Luiz? 9 então, meses. De fato, assim, é um caminho muito bacana para quem quer acelerar, para quem quer mergulhar de cabeça, né? A gente estava aqui conversando antes nos bastidores. São 9 meses que exigem muito também, muita entrega desse profissional, né? Então, tem muito estudo, tem muita visita às unidades e ali eles já vão fazendo projetos. Então, realmente, assim, são 9 meses muito intensivos. A gente, do lado de cá, né, na organização do programa, a gente tem uma agenda muito intensa com eles, oferecendo suporte técnico. Então, eles têm diversos treinamentos aí, vou citar alguns, Yellow Belt, BI. Então, a gente mune eles de ferramentas técnicas, ferramentas comportamentais. Então, a gente tem uma série também de treinamentos para a gente falar aí de não só da cultura rede, mas de soft skills, como a gente fala, perfeito, você fala muito, perfeito. Né? Então, eles têm, e aí todo o exercício de conhecer a empresa, de se conectar com as pessoas, eles saem assim com cadernos e cadernos e páginas de anotações, porque realmente é uma enxurrada de informações. Mas a gente vê que depois desses 9 meses, de fato, eles saem
com conhecimento, com um pacote de realmente muito diferenciado, né? Então, eles estão num desafio numa unidade XPTO em Pernambuco, está com um problema X. Eles já sabem, pelo menos 2, 3 unidades onde eles passaram, que trabalhou aquele tema, pessoas do corporativo que olham para aquele número, tem as ferramentas técnicas para organizar aquele processo, para entender onde que pode estar o problema, propor soluções. Então, eles são uma máquina assim, de solucionar desafios da gestão da saúde, né? São PMOs lá dentro. Pode-se dizer que sim, trabalham muito com essa visão de projeto. E por isso que a gente sempre fala que a gente quer diversidade no nosso grupo, né? Eu acho que a diversidade do grupo, e aí eu estou falando da forma mais ampla possível. A gente tem gente de todos os cantos do país, mesmo de algum estado que não tenha a unidade da Rede D'Or, isso não importa, né? A gente traz o talento da onde ele estiver. Então, trazer esse mix de experiências, de regionalidade, de formações. É muito bonito a gente ver sentado na mesa ali os trainees conversando, e aí tem um enfermeiro conversando com uma engenheira, e aí a engenheira ali, olha, será que isso aqui que eu estou desenhando funciona para quem está ali no beira-leito? Dá uma olhadinha para mim. E o enfermeiro ali, olha, alguém me ajuda, eu nunca tive a oportunidade de mexer em BI, alguém me senta aqui comigo, eu estou montando um dashboard. E no final, eles saem com todos os conhecimentos compartilhados. O engenheiro e a engenheira saem com aquele olhar assistencial, o assistencial sai com um olhar administrativo, de gestão. Eu acho que no final a gente sai com um super profissional, assim, que tem ótimas habilidades de ambos os lados. E é isso que a gente acredita para a gestão de uma unidade, né? Agora, deixa eu entender uma coisa, Ju. Tipo, muita gente me pergunta isso, tá? Quantos trainees que foram contratados ano passado, que você falou? 100%. Não, mas quantos entraram? Quantos entraram? Foram 15 trainees que entraram. Desses 15 trainees, então 100% foi promovido para esse primeiro cargo de liderança, Exatamente. 9 meses depois. Exatamente. Fantástico. Exatamente. Fantástico. E essa tem sido a sequência dos últimos programas, tá? Não foi pontual no último. Todos os últimos programas, os trainees completam todo o programa e vêm sendo 100% contratados e continuando. Para você ter uma ideia, Luiz, a nossa primeira turma de trainee foi lá em 2019. Né? Então, já tem aí 6 anos, né, que a gente está falando, que tem trainees com 6 anos de casa. A gente tem uma taxa de mais de 80% dos nossos trainees com a gente. Que legal. Então, eu acho que é aquele bichinho que pica, que eu brinco, tem alguns segmentos que quando picam, eles picam para ficar, né? Assim, e é uma delícia quando a gente entra nesse universo, a gente vê o impacto que a gente pode causar. É difícil você querer sair ou é difícil você se conectar com outras coisas. Eu sou super suspeita para falar, mas o número está aí para mostrar que são pessoas extremamente qualificadas, né, que poderiam atuar em vários segmentos, têm capacidade para atuar em várias frentes, né, de trabalho, mas que, na sua grande maioria, optam por continuar nos desafios aqui da rede. E é muito bom ver não só a entrada, a formação, mas que a gente está entregando para a empresa também, de fato, o que a gente se propõe no trainee, que são os futuros líderes da companhia. Então, a gente tem diversos gerentes na companhia hoje que são trainees, né, das turmas anteriores. Então, de fato, o programa está entregando o que ele se propõe a entregar. Que legal, que legal. E quem sabe futuros diretores, né? Já. Mais à frente. A gente ainda não tem, mas a gente já está ali. Eu diria que em pouco tempo a gente começa a ver os diretores. Isso é legal, que forma uma cultura, né? De programa de aceleração de carreira, dos trainees, de contato, de networking. Isso é muito legal. Exato. As pessoas não têm essa dimensão. E então, esse ano, agora a gente vai aumentar de 15 para 22 trainees, pelo menos. Exatamente. Tá, Somando com a Sul América, são 22 vagas. Tá. E vocês chegam a contratar também para posições efetivas? Tem essa possibilidade? Por exemplo, no programa trainee, gostou de um candidato que às vezes não é para o trainee e pode ser contratado para uma vaga efetiva? Isso pode acontecer? Com certeza. Luiz, a gente tem, na verdade, a intenção de fazer isso, porque nós temos um banco riquíssimo de talentos ali no trainee. E sabemos que são poucas vagas. Assim, esse é o maior desafio. A gente, com certeza, a gente sabe que a gente sai dali
com muitas pessoas maravilhosas que a gente queria ter na rede, mas, né, são aquelas vagas ali. Então, a gente tem esse cuidado, inclusive, quando o candidato se inscreve na vaga, a gente já pergunta, olha, a gente pode oferecer, ver o teu perfil para outras oportunidades, e aí o candidato ou a candidata que sinaliza que sim, desde o começo da seleção, a gente já vai nas análises vendo, olha, essa pessoa aqui tem perfil para essas áreas dentro da empresa muito forte. Então, lá no final, que a gente já conhece muitos os candidatos, a gente tem muitos dados, a gente, né, sabe muito falar sobre aquele candidato, a gente imediatamente consegue já indicar para áreas, inclusive como no nosso processo muitos dos nossos executivos participam, são mais de 30 executivos que participam da seleção. Você pode imaginar, trabalhando nesse meio, que ali saiu de um painel, saiu de uma entrevista, já está ali aquele gestor, aquela gestora me mandando mensagem, olha, a Juliana que eu adorei, hein? O Luiz que eu adorei. Se não for para o trainee, já pode mandar para a minha área. Que legal. Então, isso é muito legal. Isso acontece. Muito, o tempo todo, assim. Entendi. E é o que a gente quer, são profissionais maravilhosos que a gente quer aproveitar, a gente quer todo mundo na rede. E quais são as etapas do processo seletivo de vocês? Não, legal. A gente abre inscrições, então, em agosto. Em setembro, começamos, então, a envio de fichas, alguma ficha para a gente conhecer primeiro a pessoa, entender um pouco mais de quem ela é, do que ela quer profissionalmente, algumas informações complementares ali de formação para a gente entender. E aí a gente começa envio de testes. Então, tem teste de lógica, tem um fit cultural para a gente entender, né? E para que a pessoa também conheça a rede. Sim. Passamos, então, para um primeiro encontro virtual, que é o painel de RH, depois um painel com diretores e diretoras. Tudo online. Até aí, tudo online. Depois vamos para as 2 últimas fases finais, que são presenciais, no Rio e em São Paulo, mas quem não é desses estados, a gente faz ajuda ali na logística para estar, né? Ou seja, vocês arcam com a passagem, hotel, essas coisas de candidatos em fase final. Sim, sim. Perfeito. E na semifinal, então, tem uma etapa de entrevista com o nosso VP e diretor de RH, e a final, como eu comentei, já com o presidente e CEO, tanto da Sul América quanto da Redditor. Né? Nossa, então, deve dar um frio na barriga essa entrevista, hein? Dá um frio na barriga, Luiz, mas assim, eu posso te dizer que como é um processo também mais longo do que o normal, Sim. né? A gente está falando ali de setembro, outubro, novembro, 3 meses de processo. Durante esses 3 meses, o nosso compromisso aqui enquanto RH é oferecer esse suporte, essa tranquilidade para os candidatos. Como é que a gente faz isso? Fazendo com que, ao longo da experiência ali da seleção, a gente possa dar para os candidatos conhecimentos que a gente tem. Claro. Independente do candidato passar ou não passar para a Redditor, eu acho que o nosso papel ali é contribuir de alguma maneira com o conhecimento que a gente tem. Então, a gente tem toda uma jornada com o candidato de dividir informações sobre a Redditor, sobre o segmento da saúde no Brasil e no mundo, prepará-los para as entrevistas. Então, a gente faz várias lives exclusivas com os candidatos e candidatas. Eu quero fazer uma esse ano, hein, Ju? Faremos, a gente já vem conversando sobre isso. Mas é exatamente porque a gente sabe que são muitos momentos ali delicados, né? Sim, que dá aquele sim. frio na barriga, apesar dos nossos executivos e executivas receberem todo mundo muito bem. Então, a gente sempre faz aquele momento de descontração, de quebra-gelo, porque a gente sabe que é delicado, mas mesmo assim, eu acho que é nosso papel preparar, ajudar na preparação, e de novo, independente se for para a rede ou não. Eu Sim. acho que a gente deixa a nossa contribuição. Eu fico sempre muito honrada a cada candidatura que eu vejo, as pessoas lá clicando e falando, eu quero fazer parte. Aquilo, para mim, Luiz, é uma honra, porque é uma pessoa que está acreditando na nossa empresa, acreditando no nosso programa, que quer desenvolver a sua carreira. Até aquela frase que a gente sempre fala, que a gente passa, às vezes, mais tempo no trabalho, às vezes, do que vendo alguém da família. É muito importante a gente gostar do nosso trabalho, a gente estar bem, né, no que você é um cara que é apaixonado pelo que faz, e isso faz toda a diferença, ser assim. Então, quando eu vejo uma candidatura, eu me sinto muito honrada de que aquela pessoa tá compartilhando comigo uma parte muito importante da vida dela. Então, no processo de seleção, não pode ser diferente. Acho que desde o primeiro contato com o candidato,
a gente se preocupa em acolher, em deixar as informações sempre muito claras. A gente estava aqui falando, olha, vamos botar tudo certinho, os horários, os endereços, de onde vai ter vaga, o que, né? O candidato e a candidata saber aonde está pisando, o que vai acontecer, qual a próxima etapa. E a gente ajudar a ir bem. Então, quando chega essa fase final, dá o friozinho na barriga? Dá. Mas eu acompanho, eu tô sempre com eles lá também, eu e minha equipe, e a gente vê que eles, não, tô com um friozinho na barriga, mas me sinto preparado, me sinto preparada, vou dar conta. Tá e certo. dá certo. Agora vamos dar uma dica quentíssima aqui para as pessoas, tá bom? Você falou que tem um tipo de teste de fit cultural. Sim. Vamos dar algumas dicas, falar um pouquinho sobre a cultura Redditor para Legal. as pessoas, até para elas verem o quanto elas se identificam ou não. O que você pode falar sobre ambiente de trabalho, que as pessoas podem esperar? É sob muita pressão, pouca pressão, é muito estruturado, é uma pessoa que vai trabalhar com muita autonomia, muito espaço. Conta um pouquinho das características aí do ambiente de trabalho de vocês. Não, legal. Acho que a gente vai dando um spoiler quando a gente fala da rede. 78 hospitais, toda essa imensidão, mais de 70 mil colaboradores. Enfim, a gente está falando de uma empresa muito grande. E sempre que a gente fala de uma empresa muito grande, com muitas estruturas, muitas frentes, a boa comunicação, ela sempre é fundamental. Você se conectar, aproveitar esses networking todo que o programa dá, para não só dar aquele aperto de mão, mas... Deixa eu conhecer o Luiz, deixa eu ver o que o Luiz faz, como é que a gente se conecta profissionalmente, como é que eu posso te apoiar e você me apoiar. Então, ter essa comunicação de abrir ali relacionamentos e entender as oportunidades para você ter no teu projeto, no teu trabalho, na tua vida depois, saber a quem recorrer. Eu brinco com eles, com os trainees, que muitas vezes é mais importante do que você saber fazer. Em muitos momentos é muito importante você saber quem sabe fazer, porque você levanta a mão. Não tem, quando a gente fala de uma atuação tão generalista que como a gente está falando que eles são, é impossível você saber fazer tudo, mas você pode conhecer quem faz e agregar essas pessoas para o seu projeto estar cada vez mais, seu trabalho está cada vez mais completo. Sim. Então, boa comunicação, proatividade. É uma empresa que exige muito que a gente levante e vá e converse e puxe a responsabilidade para si. Eu acho que a própria atividade que a gente está falando aqui, que é entregar saúde de qualidade para os nossos pacientes, é uma responsabilidade, não dá para dizer que não é uma alta responsabilidade e que não tem uma pressão que nós mesmos profissionais nos colocamos em fazer isso acontecer. É uma grande responsabilidade. Então, é para profissionais que querem puxar responsabilidade para si, que gostam de ser protagonistas nesse sentido, né? De, não, deixa comigo, esse problema eu vou resolver, enfim, eu vou tomar a frente, conta comigo. Então, são pessoas assim que, de fato, querem botar a mão na massa, querem pensar estrategicamente, então combinar os dois, não é nem ficar só atrás da cadeira pensando no estratégico e nem só no front ali do atendimento, do apagar incêndio. É um profissional que a gente forma, né, dentro da rede, não só falando de trainee como, né, só especificamente, mas dentro da rede, esses profissionais que conseguem mesclar essas duas atuações, esses dois skills, sem dúvida se dão muito bem. Entendi. Quer dizer, tem que pôr a mão na massa, conhecer o front, o que está acontecendo na operação, mas tem que ter o olhar estratégico também, né? Pensar nos processos, na estrutura, procurar conectar as pessoas certas para resolver os problemas. É isso, perfeito. Muito legal, muito legal. Adorei mais uma edição de podcast, muito legal. Dica para quem vai se inscrever esse ano, o que você poderia deixar de mensagens, dica principal aqui? Então, se inscrever o quanto antes, porque aí você já faz as primeiras etapas com mais tranquilidade. Estudar sobre a empresa, eu acho que isso vale para qualquer processo seletivo, né, Luiz? Você está preparado? Sim. Acho que não só para você mandar bem ali nas etapas, mas o processo ele é uma via de mão dupla. Já foi o tempo que a empresa escolhia o profissional. É uma escolha mútua. Então, o profissional, o estudante, quem está escutando a gente agora, né, entenda a empresa, tem tantos dados hoje disponíveis, né? Quando a gente acabou de lançar o nosso último relatório de sustentabilidade, que traz todos os números, todos os projetos, ler aquilo ali e, de fato, primeiro, antes de se preparar para responder qualquer coisa, se responder. Aquilo faz sentido para mim? Né? Isso faz parte da minha missão, do meu propósito, do que me levanta todo dia e eu vou curtir fazer isso. Então, se sim,
vambora, a gente vai estar junto no processo seletivo, dividindo muito material, muita coisa bacana para preparar. E eu acho que é isso que dá a diferença. Quando a gente chega lá num momento de... E você tem muita interface com os candidatos, eu acho que você também sente isso. Quando você vê aquela galera que está com um brilho no olho, que fala, não, eu quero, eu vou fazer acontecer, me ajuda que eu vou chegar lá, a gente sabe que dá certo. Sim. Né? Então, eu acho que esse desejo, ele nasce dessa conexão com a empresa, com o propósito, com como eu quero me colocar no mercado, o que eu quero contribuir. E dali para frente a gente vai junto e constrói uma bela carreira. Que legal, que legal. Você sabe que eu sempre falo que a gente vive uma era hoje de trainee com propósito, né? A gente saiu de uma era que era o dos trainees super-heróis, as pessoas que tinham um monte de curso, experiências, tanto em multinacional quanto às vezes fora do país e não sei quantos idiomas. E era o super trainee. Eu falava, a gente teve uma era no mercado que era a era do super trainee. Hoje é muito... Eu acho que a gente vive uma era muito dos trainees que conseguem a aprovação muito por conta da identificação do propósito que eles identificam na empresa. Então isso tem muito a ver e eu falo que esse propósito vem com ações, vem com a pessoa pesquisar, saber informação, entender, escutar todo o podcast. Então isso é muito legal, Ju, de você falar, porque confirma o caminho que a gente enxerga, né? Por isso tantos trainees de diferentes formações, de diferentes experiências, porque o que você está olhando é o propósito que ele vai ter dentro daquele segmento. E nada melhor do que no segmento da saúde para ter um bom propósito aí de impactar as pessoas, né? Muito legal, Ju. Exatamente. E aí a gente vê, só para fechar assim, né, Luiz, quando você me fala de dica, lógico que experiência é super legal e a gente incentiva aqui todo mundo que busque experiências das mais diversas, né? Cursos, experiências práticas, enfim, o que for. Mas a gente pode passar por aquela experiência de uma forma mais rasa, viver ali, ok? Ou quando a gente se entrega, quando a gente vê que a pessoa realmente absorveu tudo que aquela experiência tinha para dar, ela sai transformada de uma outra forma. Então, a experiência é bacana, mas no processo, a gente vai entender assim, como que de fato aquela pessoa se implicou naquilo, o que ela traz de fato de bagagem do que ela viveu. E aí pode ser um recém-formado que está começando a vida agora, que passou por boas experiências dentro das oportunidades que teve ali naquele momento. Pode ser uma pessoa porque a gente traz também candidatos com até 3 anos de formação, que também é um grande ponto de diferencial, né, do nosso trainee, essa amplitude de tempo de formação. A gente consegue trazer mais gente, né, como candidatos e candidatas aí. Então, é isso, Luiz. Acho que a gente vê nos candidatos, de fato, essa intencionalidade no que eles viveram, o brilho no olho, a vontade de fazer, o resto a gente aprende junto, né? Porque eu aprendo também muito todo dia com essa turma, com essa galera, não tenha dúvida disso. Que legal. Ju, muito obrigado mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Adorei conversar contigo. Você demonstra empolgação, energia, conexão com o que você faz. Então isso é muito legal de ver e agradecer por mais um ano de parceria aqui juntos, tá bom? Vamos junto, Luiz. Eu que agradeço pelo espaço, pela troca, por estar aqui com todos os seus seguidores, né, que são candidatos fiéis também da rede, que a gente adora receber. Muito obrigada. É isso aí. Ó, se você gostou desse episódio, já curte, compartilha com outros amigos e acompanha todas as notícias que a gente está soltando aí a respeito do programa Trainee Redditor Sul América, hein? Vem com a gente nessa. Até mais. Obrigado, Ju. Obrigada, Valeu. Luiz. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.